Passaremos agora à exposição da Palavra de Deus. Queria convidá-los a abrir a Escritura no livro de Gênesis, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13. Gênesis, capítulo 13, de 1 a 13. Mantenha a sua Bíblia aberta, iremos fazer a exposição do texto. Queremos que todos possam acompanhar. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanho, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã. E Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ó Pai, nós queremos compreender a Tua Palavra, por isso pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine, que Ele abra os olhos do nosso coração para que possamos ver o Teu querer e a Tua vontade expostos no registro inspirado. Nós pedimos, ó Pai, que Tu nos deis amor à Tua Palavra, e mais do que isso, que nos deis o desejo de cumpri-la. Nós oramos que o Senhor aplique, Senhor, tudo que nós tirarmos do texto, que o Senhor aplique nessa noite aos que nos ouvem, de forma, Senhor, que haja mudança de vida, que haja consolo, instrução, arrependimento, salvação, edificação e tudo para a Tua glória e alegria do Teu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, quando Deus chamou Abrão, que morava em Ur dos Caldeus, para vir a Canaã, o seu sobrinho Ló veio com ele. A história está no capítulo 12, aliás, no final do 11 e início do capítulo 12. O pai de Ló se chamava Arã, era irmão de Abrão, e tinha morrido lá em Ur dos Caldeus, de maneira que Abrão meio que adotou o sobrinho órfão que estava com ele. E quando Abrão recebe o chamado de Deus e sai lá de Ur, diz lá o texto que Ló foi com ele, resolveu seguir o tio, o que provavelmente se deu porque Ló também se converteu ao Deus de Abrão. Vocês lembram, conforme o que nós dissemos, que Abrão era um pagão. Ele, quando morava na Mesopotâmia, ele era um arameu, como muitos outros adoradores da deusa da lua e de outros deuses da região da Mesopotâmia. Deus soberanamente apareceu a Abrão e o chamou e se revelou a ele como sendo o Deus dos seus pais, o Deus que havia se revelado desde Sete até Noé e que Abrão era da descendência da promessa. Abrão creu em Deus, partiu, e a razão pela qual Ló parte com ele só pode ser isso, que Ló também, Abrão falou da sua experiência com Deus, de que Deus lhe havia aparecido, e Ló creu nesse Deus e, portanto, seguiu Abrão.
Não afirmo isso levianamente. Aqui lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus faz ou cita Ló em contraste com os ímpios de sua época, quando Jesus diz assim: minha vinda será como nos dias de Ló, quando as pessoas se casavam, se davam em casamento e não se preocupavam com as coisas espirituais. O Senhor Jesus está fazendo um claro contraste entre Ló e os moradores de Sodoma e Gomorra. Mais claro ainda é o que Pedro diz na segunda carta, capítulo 2, de 6 a 7, que quando Ló morava em Sodoma, morou em Sodoma, ele era uma pessoa que se angustiava com toda a iniquidade que ele via na cidade. Portanto, Ló, ele era crente como o seu tio Abrão e resolveu acompanhá-lo em sua jornada de Ur até Canaã, seguindo seu tio nos locais de acampamento. E certamente ele participou de todos aqueles cultos que Abrão ofereceu a Deus na terra de Canaã. Em cada lugar que Abrão parava, para se demorar mais, ele armava sua tenda e erigia um altar, onde ele invocava o nome de Deus e servia a Deus juntamente com toda a sua família. E ele também acompanhou Abrão quando Abrão tomou aquela decisão desastrada de ir para a terra do Egito para fugir da fome que veio sobre Canaã, conforme vimos na mensagem anterior. E agora o texto nos diz que ele sai com Abrão lá da terra do Egito. Ele sai com seu tio e regressa a Canaã. Mas aí, quando chegam em Canaã, mais uma nova provação vem sobre a vida de Abrão e dessa feita envolvendo o seu sobrinho. Na mensagem de hoje, nós vamos ver o que é que o texto nos ensina sobre esse regresso de Abrão à terra prometida, vindo do Egito, está aí nos versos de 1 a 4, a separação entre ele e o seu sobrinho Ló, do verso 5 a 9, e a escolha que Ló tomou. Está aí do verso 10 até o verso 13. A nossa expectativa é que nosso Deus, como sempre, use a sua palavra para abençoar a vida do seu povo, e nos desafiar a viver de maneira mais justa e santa diante dele. Primeira parte, então, Abrão regressa a Canaã, versos de 1 a 4. O texto nos diz, no verso 1, que Abrão retorna do Egito para Canaã depois de um tempo conturbado. Verso 1, Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. O Neguebe é aquela região sul de Canaã, aquele deserto, que quando chovia dava aquelas enxurradas, as famosas águas do Neguebe, onde Abrão tinha ficado por último em Canaã. De lá ele desce para o Egito, mas agora ele está fazendo o caminho de volta. E na sua companhia sai do Egito Sarai, sua esposa, que foi protegida por Deus, que foi liberta de ser contaminada pelo faraó, todos os seus rebanhos e pessoas do seu clã. Abrão não era ele, Sarai, Ló e mais 2 ou 3 pessoas, eram mais ou menos 300, 400 pessoas na companhia de Abrão. Ele era um sheik, ele era o chefe de uma tribo pastoral, de pastores, e tinha muito gado, muito rebanho. Devemos imaginar dessa forma a situação para que a gente possa entender o que é que vai acontecer. E diz o texto aí, no final do verso 1, que Ló foi com ele, como que dizendo que é mais uma vez que Ló toma a decisão de acompanhar o seu tio. Poderia ter ficado no Egito, onde ele tinha enriquecido também, mas agora ele resolve continuar na companhia do seu tio. Abrão, diz o texto aí no verso 2, era muito rico. Diz aqui que ele tinha gado, prata e ouro. Gado aqui é bois, ovelhas. E se ele era rico antes de entrar no Egito, tinha ficado mais, porque o faraó tinha dado a ele muita coisa por conta de Sarai, que o faraó julgava que era irmã dele. E também o texto acrescenta que ele tinha ouro e prata. Os estudiosos, arqueólogos, nos dizem que desde tempos antigos o Egito tinha aprendido a minerar o ouro e a prata. É um dos países mais antigos nessa técnica. E foi lá, provavelmente, que Abrão adquiriu isso aí. Se você der uma olhada na relação dos bens que Faraó deu a Abrão por conta da sua esposa, que está aqui no capítulo 12, não está incluído ouro e prata. Era só gado e gente.
Mas agora a menção de ouro e prata indica que Abrão deve ter feito negócios lá no Egito e sai agora um homem extremamente rico de lá, bem mais rico do que ele havia entrado. Temos que lembrar que a riqueza lá, essa expressão, ele era muito rico, ela se diz em comparação com o padrão de riqueza naquela época. Os estudiosos nos dizem que um sheik era considerado rico quando ele tivesse 100 a 200 tendas, 60 a 100 camelos e 1.000 ovelhas e bodes. Se Abrão era muito rico, significa que ele tinha muito mais do que isso. Então, como eu disse para vocês, era uma tribo de nômades. Não era um grupinho de pessoas, mas era uma tribo de nômades, da qual Abrão era o patriarca, era o profeta, era o líder, era o pai, aquele que era o referencial para todo mundo. E tudo isso pela misericórdia de Deus, porque o seu servo Abrão tinha falhado miseravelmente lá no Egito. Mas a misericórdia do Deus da aliança é tão grande que não somente restaurou Abrão, mas ainda por cima usou a situação para abençoá-lo. Do verso 3 a 4, lemos que do Neguebe Abrão sobe para o norte na direção de Betel. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente havia feito. Abrão vai fazendo o percurso de volta, desde quando ele chegou em Canaã. E agora ele chega até Betel, que foi o segundo lugar onde ele acampou. O primeiro lugar foi Siquém, ficava mais acima, onde ele fez o primeiro altar. Mas rapidamente ele desce e acha aquela região montanhosa entre Betel e Ai, onde ele fica e constrói o segundo altar. É para esse lugar que Abrão retorna, onde ele tinha feito o seu segundo altar. E diz aí o final do verso 4, que ali ele invocou o nome do Senhor. Eu imagino que Abrão fez um grande culto. Se o altar tinha sido destruído e não existia mais, ele deve ter armado um altar, porque o culto do Antigo Testamento, ele incluía sacrifícios. E ali ele oferece animais do seu rebanho a Deus. Ele proclama o nome de Deus. Abrão era profeta. Ele ensina a palavra de Deus ao seu clã e talvez aos cananitas que moravam naquela região. Lutero, comentando esse assunto, ele diz que não poderia ter sido um culto ali sem que houvesse a invocação do nome do Senhor e o ensino da palavra de Deus. Ele diz que Abrão ministrou ao seu povo, à sua família e também aos estrangeiros ali daquela terra, trazendo a palavra de Deus. Abrão fez isso em gratidão pela libertação que ele recebeu lá no Egito e talvez em contrição, em quebrantamento diante de Deus por ter falhado de maneira tão miserável e tão vergonhosa quando ele disse que a sua esposa, na verdade, era a sua irmã. Nós conhecemos a história, eu não vou repetir aqui. O próximo passo que nós temos do texto, Ló estava presente em tudo isso, mas o próximo passo é a separação entre os dois, que está aí do verso 5 até o verso 13. O que temos aqui é o problema da bênção. Às vezes, quando Deus dá de muito, né? Aí vem um monte de problema também. A gente chama o problema da bênção. E o problema da bênção era esse, que os dois ficaram tão ricos que não dava para estar juntos. Não dava mais para continuarem juntos, conforme o texto nos diz aí. Começa a indicação de Moisés no verso 5, com a indicação de Moisés no verso 5, da riqueza de Ló. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tenda. O gado aqui é ovelhas, cabras e bois, e tendas significa que tinha gente para morar nelas, né? Significa que ele tinha escravos, tinha gente que era empregado, os pastores que serviam no seu rebanho. Aparentemente, as bênçãos que Deus tinha derramado sobre Abrão eram tantas que transbordaram para o seu sobrinho. Então, aqui você já tem uma lição, né? Ande perto de gente abençoada. Quem sabe transborda um pouquinho para você. Procure, escolha bem com quem você vai andar, né? Que você pode ser abençoado assim, a reboque, né? Como é o caso aqui de Ló, que foi abençoado, como Abrão foi também abençoado.
Mas, como eu disse, a bênção foi tanta que ela começou a trazer um problema. Não havia meios para os dois continuarem juntos, nos diz aí o verso 6, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Seus rebanhos eram numerosos, e havia muita gente com eles, pastores, escravos, filhos de todo esse pessoal. Não havia pasto e água suficiente para sustentar o rebanho de Abrão e o rebanho de Ló. E talvez a fome ainda não tivesse amainado completamente na terra. Portanto, isso tudo gera uma crise que estoura no verso 7. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. O gado de ambos era separado, apesar de que eram parentes próximos, mas cada um tinha sua família, cada um tinha o seu gado, tinha os seus pastores, ali era muito clara a divisão, isso aqui é meu, isso aqui é seu, estamos juntos, mas a coletividade, a amizade, a familiaridade não deve ser tão grande a ponto de acabar com a individualidade. A Bíblia nunca pede isso de nós. Então, a Bíblia é muito clara quando fala do direito de você ter, de você possuir, você ter uma propriedade, de você ter bens, não é isso? Desde que você se compadeça daqueles que não têm e que você ajude aqueles que você pode. A Bíblia não é contra propriedade privada, ou ter bens, ou ter reservas, nada disso. E, inclusive, eu posso ter, não sou obrigado a repartir com ninguém, se é alguma coisa que eu faço de livre e espontânea vontade. Faço por amor a Deus e por amor ao meu próximo. O gado de ambos, portanto, era separado e eles tinham pastores que cuidavam dos rebanhos respectivos. E diz o texto aí que eles se desentenderam. O desentendimento não foi entre Abrão e Ló, mas do pessoal que estava a serviço deles. E quando isso acontece, se não tomarmos cuidado, acaba contaminando até mesmo relação de parentesco. Não são poucas as famílias que têm sofrido por conta de problemas gerados por terceiros que, de alguma forma, estão ligados à família e aos negócios da família. Então, precisa agir rapidamente, e Abrão era uma pessoa já bem experiente a respeito disso. Não nos é dito aqui qual é o motivo do desentendimento, mas não é difícil imaginar. A discussão e briga dos pastores foi por pasto e água, que eram as duas coisas necessárias para o rebanho. Há uma informação aqui, no final do verso 7, que diz assim: nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. A gente fica pensando que está meio deslocado isso aqui. E tem até alguns críticos que acham que isso aqui é uma edição pós-mosaica, não é? Depois que o livro foi escrito, chegou alguém lá e colocou isso aqui. Não, na verdade faz todo sentido, porque se os cananeus e ferezeus já habitavam aquela terra, eles também tinham gado, o que faz com que a oferta de pasto e de água seja muito menor ainda, o que explica a briga, não é? Porque já era pouco. Já tinham os locais, os moradores originais que usavam, já tinham seus rebanhos, e agora eles chegam como estrangeiros, aquela multidão de gente. Então, as possibilidades de pasto e água ficaram reduzidas. Por isso que essa indicação está aqui, que os cananeus e ferezeus já moravam lá, e, portanto, não era assim que eles podiam escolher qualquer lugar. Eles tinham que se virar com o que sobrava dos cananeus e ferezeus. Por isso a briga havia começado. Abrão, então, preocupado com o testemunho diante desses cananeus, desses estrangeiros, desses pagãos, e preocupado com o relacionamento dele com o seu sobrinho Ló, ele então faz uma proposta a Ló no verso 8. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abrão não queria conflito com Ló, que era seu parente próximo, era sobrinho, e nem entre os empregados. E ele estava disposto a fazer o que era necessário para manter a paz. Você vê aqui um Abraão diferente. O Abraão do capítulo anterior
passou por uma crise, por uma dificuldade, e ele saiu dela com um estratagema onde ele procurou tirar vantagem da situação. Disse ele para sua esposa, diga que você é minha irmã, quem sabe vão me tratar bem por conta disso. Ele tentou sair da crise, tirando vantagem. E aqui você já vê um homem quebrantado, um homem que aprendeu, pelo menos por um tempo, né? Mais adiante ele vai cometer o mesmo erro de novo, mas vamos um capítulo por vez. Até essa altura que você vê, é um homem que parece ter aprendido a lição e que está disposto a abrir mão da vantagem financeira para o seu sobrinho, que hierarquicamente era inferior a ele, era menor. Ele não tinha que fazer isso, Abrão, não tinha, absolutamente, porque o primeiro direito de escolha era dele, como o líder do clã, era ele que podia decidir, mas ele cede esse direito, ele abre mão disso, tal o seu empenho em manter a paz com o seu sobrinho. Então ele pede a Ló que se afaste dele, está aí no verso 9. Algumas traduções modernas dizem assim, vamos nos separar, não reflete o original. O original Abraão está dizendo, aparte-se de mim. Ele não fez uma proposta assim, vamos fazer um acordo. Não, ele chega para Abraão, ele chega para Ló e diz, olha, você tem que se apartar de mim. E aí, então, ele dá a escolha ao seu sobrinho. Ele poderia escolher as terras à esquerda ou à direita. Agora, observe como ele fala. Observe como ele fala. Ele diz assim, no verso 9, não está toda a terra aí diante de você? Ele está falando como se fosse o dono da terra. Não é isso? A terra está toda aí diante de você, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele fala como se ele fosse o dono da terra. Por que ele fez isso? Porque ele estava confiante de que Deus haveria de cumprir a promessa que Deus fez para ele. Eu vou te dar essa terra. Anda pela terra de Canaã, porque ela é sua. Eu vou dar a você e aos seus descendentes. Então, Abrão aqui, essa proposta de Abrão, que parece assim generosa, alguns até comentaristas criticam Abrão, dizendo que ele não podia ter feito isso, porque ali ele está abandonando a terra que Deus tinha dado para ele. Não, ele tinha tanta confiança de que Deus haveria de dar aquela terra para ele, que ele disse para Ló, pode escolher o que você quiser, porque no final vai ser meu mesmo. Tudo isso aí vai ser meu, pode escolher, vá para o canto que você quiser. Mas no final pode ter certeza que isso aí vai pertencer a mim e aos meus descendentes. Ló não era descendente dele. Era parente, mas não era descendente. E a promessa foi para Abrão e os seus descendentes. Isso explica a generosidade do patriarca. É a confiança na promessa. Ele fala como se já tivesse obtido. E a fé não é exatamente isso? Fé é a certeza das coisas que você não vê, é a confiança, é a plena convicção de fatos que não se veem. Abrão agiu como se a terra fosse dele. Ele disse a Ló, pode escolher aí, fica à vontade. Só quem tem essa confiança é que pode ser generoso. Quando você não tem, você está inseguro, o egoísmo prende o coração da gente aos nossos bens, mas quando você está tranquilo na providência de Deus, você é generoso, você dá, você contribui, você não vai brigar, muito menos com família, por questões financeiras, ou questões de propriedade, ou coisa que o valha, bênçãos materiais. Em vez de armar um esquema para tirar vantagem, ele, em fé e humildade generosa, dá oportunidade ao seu sobrinho, que hierarquicamente era inferior. A última parte aqui da nossa passagem, perícope, nessa noite, relata a escolha de Ló. Porque Abrão disse, a terra está diante de você, escolha aqui, direita ou esquerda. Eles estavam no alto da região montanhosa entre Betel e Ai. É um platô, chamado platô de Betel, que é uma das partes mais altas da região de onde você pode ver quase toda a terra da Palestina. Qual foi a escolha de Ló? Diz aí o verso 10, que ao ouvir o seu tio, Ló ergueu os olhos e saiu olhando, né? Bom, direita ou esquerda, o que é melhor para mim? A escolha de Ló foi pensando nisso, não é? O que é melhor para mim? De onde eu vou poder tirar mais vantagem? E os seus olhinhos piscando e brilhando, né?
meu tio mandou escolher, ele que é o dono da terra, o herdeiro das promessas, então eu posso escolher aqui. E aí os seus olhos batem, diz o texto aí no verso 10, na campina do Jordão. De onde eles estavam, a campina do Jordão ficava à frente e à direita. A gente não tem certeza se era a margem de cá ou de lá do Rio Jordão. As duas cabem bem na descrição aqui. Mas, de qualquer forma, Ló pôs os olhos na campina do Jordão e aquilo ali encheu os olhos de Ló. Por quê? Diz o texto aí, que era toda bem regada. Qual era o problema aqui que deu conflito? Exatamente porque não tinha água, para o rebanho. Mas ali nas campinas, na campina do Jordão, ali estava bem regado pelo rio Jordão, que é o rio maior daquela região, e por afluentes que descem das encostas das montanhas, regando toda aquela terra. Então ele pôs os olhos ali e disse, não tenho dúvida, é isso aqui. O texto, inclusive, faz uma comparação, diz que era tão bem regado, era tão fértil aquele vale, tão frutífero, como o jardim do Senhor, uma referência ao jardim do Éden, que tinha 4 rios que passavam por dentro do jardim, regando o jardim, fazendo com que o jardim fosse frutífero, maravilhoso, aquele paraíso, e como a terra do Egito, que era uma terra regada pelo rio Nilo, e os egípcios tinham aprendido já a usar canais para fazer a irrigação. E ele diz aqui que isso vai até a região de Zoar. Então, pega um pouquinho mais acima do Mar Morto, seguindo, vai até mais em cima. Era uma região considerável. E aí, Moisés aqui já faz um parênteses para nos avisar o que é que vai acontecer na frente, já indicando que a escolha de Ló não seria a melhor coisa, porque diz aqui, isso antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, que ficava exatamente ali. Então, quando Ló faz a escolha, era um lugar maravilhoso. Capítulo 19, tudo isso aqui vai ser destruído com fogo caído do céu. Mas nós vamos chegar lá, um capítulo por vez. Por enquanto, é uma maravilha e era a escolha lógica. Verso 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Oriente, ou leste, ou à direita. Se você está lá em Betel, é exatamente essa a localização. Separou-se, então, levou consigo todos os seus bens, pessoas e animais, e se muda. Diz aí o verso 12, não é? É final do verso 12 que Ló foi morar nas cidades da campina, o que é a primeira informação que nós temos de que a campina já estava habitada e que tinha cidades lá, cidades prósperas, cidades aprazíveis, onde provavelmente Ló estava pensando em habitar, porque no capítulo 19 nós já vamos encontrar Ló morando em Sodoma. Diz aqui no final do verso 12 que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Então, com todo aquele povo, ele desce lá as montanhas de Betel, entra nas campinas, ele vai armando e ele tem um alvo que é a cidade de Sodoma, que talvez fosse a cidade que mais enchesse os olhos, cidade próspera, uma vila muito grande, com muita gente. E é isso que Ló está pensando. Ele está pensando na sua sobrevivência, está pensando em como ele podia prosperar ainda mais, de que maneira ele poderia tirar o maior proveito daquela região ali. E ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló era um homem justo e temente a Deus, conforme nós lemos no Novo Testamento. E até agora ele tinha acompanhado o seu tio Abrão, e não tinha causado nenhum problema. Esse problema aqui não foi por nenhum conflito entre ele e o seu tio, foi por conta dos seus pastores e do tamanho dos rebanhos e a escassez da terra. Mas agora esse homem que é chamado de justo, um homem crente e temente a Deus, aqui ele fraqueja. Aqui ele fraqueja diante da possibilidade de prosperar mais e mais financeiramente. Ele não levou em consideração a situação moral e espiritual de Sodoma e de outras cidades ali, verso 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Da maneira como está redigido aqui esse verso, dá a impressão de que essa fama era notória.
Isso era notório saber. Todo mundo sabia que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante de Deus. Talvez Ló tenha pensado assim: eles são, mas eu não vou me meter com nada deles, né? Eu vou simplesmente cuidar da minha vida. E, além do mais, a oportunidade é maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ali, que lugar bonito, as Campinas do Jordão. Ali eu vou ter pasto para o meu rebanho e vou poder cuidar da minha família. E, de repente, eu posso até morar na cidade, que é mais seguro, não é? Que é mais seguro morar na cidade. Ele fez uma avaliação e ele fez essa escolha aí. O texto nos diz que, primeiro, os moradores de Sodoma eram maus, era gente perversa, gente que gostava de fazer o que era ruim, gente que tinha prazer na iniquidade. Segundo, diz aí o texto, no verso 13, que eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Eles não eram só pecadores, eles eram grandes pecadores. Seus pecados eram notórios, eles eram piores do que o costumeiro, eram mais escandalosos e vergonhosos do que os pecados usuais e comuns entre os cananeus e os demais pagãos que moravam naquela terra. Exatamente que pecados são esses vai ficar claro no capítulo 19, que era a sodomia e a prática das relações homossexuais. Algumas pessoas que querem desconstruir o ensino da Bíblia com relação a isso, eles usam o texto do profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49, para dizer que os pecados eram outros. Ezequiel diz assim: essa foi a iniquidade de Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, então orgulho, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Orgulho e falta de compaixão com os necessitados. Está lá no profeta Ezequiel, dizendo que era esse o pecado de Sodoma: orgulho e falta de cuidado com os necessitados. Aí o pessoal diz: está vendo? Esse era o pecado de Sodoma. Então vocês aí é que ficam inventando outras coisas, não é? Que ficam dizendo outras coisas. Entretanto, essa posição, ela não se sustenta pelo seguinte: primeiro, o trecho de Ezequiel não contradiz o que a gente vai encontrar no capítulo 19 do livro de Gênesis, mas simplesmente acrescenta. Eles, além de serem sodomitas e praticantes da homossexualidade, eles eram orgulhosos e não tinham preocupação com os pobres, não tinham preocupação com os necessitados. Não quer dizer que tem uma relação direta entre essas coisas. Além do mais, o próprio Moisés, mais adiante, no livro de Deuteronômio, ele vai usar o nome sodomita para se referir àquela pessoa que mantém relação sexual com outra, no caso do gênero masculino. Não é? A relação entre dois homens é chamada de sodomia pelo próprio Moisés, mais adiante no livro de Deuteronômio. Por que ele usa esse nome? Não faria sentido usar esse nome, a não ser que ele tivesse associado às práticas pecaminosas que havia na cidade de Sodoma. E no Novo Testamento, a palavra sodomita é usada duas vezes, a primeira em 1 Coríntios 6, 9, a segunda em 1 Timóteo 1, 10, exatamente com esse mesmo sentido. Então, esse era o grande pecado que era cometido em Sodoma, e que era notório, e que todo mundo sabia, a fama da cidade era conhecida. Entretanto, Ló faz a sua escolha para ir morar perto da cidade, e no capítulo 19 a gente vai encontrar Ló morando dentro da cidade. Dentro da cidade. Ao contrário de Ló, nós vemos aí no verso 12, início do verso 12, Abrão habitou na terra de Canaã. Embora muito rico, ele ainda era um peregrino e estranho na terra da promessa, e ele aguardava a promessa de Deus. Queridos, o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas, a quem esse texto primeiro foi dirigido? Lembremos da audiência primeira. Os israelitas, às margens do rio Jordão, prestes a cruzar o rio para conquistar a terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, foi o tempo em que Moisés escreveu os 5 livros da lei. Mais adiante esse livro, naturalmente, foi trabalhado por outras mãos, né? Porque o último livro narra a morte de Moisés, não é impossível que ele tenha escrito sobre a sua própria morte. Então o livro passou por algumas redações,
sob a providência de Deus, e no final nós temos essa obra maravilhosa que é o Pentateuco. O que Moisés queria ensinar aos israelitas e o que é que nós podemos aprender? Eu destaquei aqui 3 pontos. Primeiro, a fidelidade de Deus à sua aliança com Abrão, mesmo diante de tudo o que ele fez. Isso transparece do texto com muita clareza. Deus trouxe Abrão de volta à terra que ele havia prometido ao seu servo. E Deus o fez prosperar em todos os sentidos. Ele protegeu Abrão e sua mulher Sarai lá no Egito, e também em toda a peregrinação. Essas idas e vindas de Abrão com todo aquele povo em Canaã representavam um perigo e um risco muito grande, porque aquela região era habitada pelos cananeus, já tinha moradores ali, e eles não eram exatamente amigos de estrangeiros, embora a hospitalidade era muito comum no Antigo Oriente. Mas era muita gente. Então não é fácil, né? Era como se fosse uma praga de gafanhotos, onde eles passavam, eles consumiam pasto, bebiam a água, e Deus até agora havia protegido o seu servo. Da mesma forma, esse é o ponto aqui que Moisés quer trazer para a nação de Israel, da mesma forma que Deus protegeu Abrão na terra, foi fiel à sua promessa e cuidou dele, ele também seria fiel à sua aliança com a nação de Israel, que eram os descendentes de Abrão. E agora eles estavam prestes a ocupar a terra como Deus havia prometido a Abrão, que nunca viu isso acontecer. Ele foi peregrino a vida toda, nunca teve a promessa cumprida. O Senhor seria com eles exatamente como tinha sido com Abrão, com Isaac e com Jacó. A lição para nós, queridos, é que nós somos os descendentes espirituais desse povo. Nós somos os descendentes espirituais de Abrão, os descendentes espirituais de Israel, e somos os herdeiros da promessa. É o mesmo Deus, e ele se mantém fiel à sua aliança, a aliança que ele fez com o seu povo, da qual nós somos também herdeiros, e ele vai cumprir as promessas que ele nos fez. Não de nos dar uma terra, um terreno, um prédio, um edifício, uma casa, um apartamento, nada. Mas a promessa que ele nos fez de nos dar o mundo. O mundo, nós somos herdeiros de Deus. E ele prometeu que um dia ele vai renovar esse mundo, vai fazer novos céus e nova terra, que ele vai dar ao seu povo. Nós aguardamos isso que vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. E enquanto não chega esse momento, nós peregrinamos aqui. Nós andamos por esse mundo, perambulamos por aqui, em fé e em esperança, sem colocar o nosso coração aqui como se a gente fosse morar aqui para todo sempre. Nós não vamos, somos de passagem aqui. Nós caminhamos para a nossa Canaã celestial que Deus prometeu nos dar. Esse é o ponto primeiro. O segundo, que eu penso que Moisés estava querendo ensinar aos israelitas, era o perigo que os habitantes daquela terra representavam. Eles eram cananeus, eram maus, eram perversos, imorais e grandes pecadores diante de Deus. Tinha 7 raças de povos pagãos morando naquela terra que Deus haveria de dar aos filhos de Abrão. E era um povo assim. E eles ocupavam a parte mais bonita da terra. E foi isso que atraiu Ló para lá, não é? Sem medir as consequências. Esse servo de Deus, Ló, ele decidiu de maneira carnal, movido pela perspectiva de ficar ainda mais rico naquela região fértil, só que a beleza da terra escondia um perigo terrível. E essa decisão de Ló, mais tarde, vai colocá-lo em 2 situações de perigo. Primeira, já vamos ver no capítulo 14, ele vai ser preso por uma guerra que aconteceu entre os reis cananeus ali. Teve uma guerra e ele estava lá, era estrangeiro, acabou como refém, saiu como prisioneiro ali, e Abrão é obrigado a resgatá-lo. E a segunda situação é no capítulo 19, quando Deus destrói Sodoma e Ló perde tudo o que ele tem. Ele só escapou com a sua família, e mesmo assim a sua mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ele vai perder tudo. Esse servo de Deus fraquejou diante da beleza, da perspectiva de prosperidade. É como se Moisés estivesse dizendo aos israelitas, não vão cair na armadilha em que Ló caiu. Essas terras que vocês vão possuir são terras bonitas, mas elas são habitadas por gente perversa diante de Deus. Vocês não podem se associar com esse pessoal, vocês não podem fazer contratos, acordos, vocês não podem
se aparentar com eles através de casamentos, vocês não podem tomar nenhuma atitude ou se colocar em nenhuma situação em que o coração de vocês seja corrompido e vocês vão cultuar os seus deuses, vocês vão viver como eles vivem, adotar seus costumes e suas práticas. É isso que esse episódio serve para o povo de Israel prestes a entrar na mesma terra, Curioso, quando você olha no mapa, né? Ló veio por aqui e mais tarde Josué vai entrar por aqui na terra. Mas era a mesma terra, E da mesma forma, queridos, isso é uma lição tremenda para nós, não é verdade? Que grande exortação, para que nós não façamos escolhas com base na aparência. Às vezes os jovens, né, quando vão escolher uma namorada, um namorado, quesito número 1, tem que ser gato. Não interessa se o gato está onde é que ele dorme, nem onde é que ele se alimenta, né? Ele só tem que ser gato. Ou gata, né? Muitos jovens crentes tomam a decisão de namoro e depois de casamento baseado nisso. É a escolha de Ló. E mais tarde eles vão sofrer o inferno que Ló sofreu, por conta dessas decisões que eles tomam. É a mesma coisa em termos de questões de trabalho. Aparece às vezes uma oportunidade, você olha assim, olha, o salário é muito bom, é verdade que o ambiente é imoral, o ambiente é pornográfico, mas o salário... Qual o preço da nossa consciência tranquila? Qual é o preço da nossa alma, por assim dizer? Qual o preço da nossa alma? O que é que nós podemos dar em troca da nossa alma? Não nos deixemos levar pela perspectiva de ganho às custas do nosso testemunho e da paz do nosso coração. Essa é a exortação que também cabe para nós. E o último ponto aqui que eu queria mencionar. A decisão de Abrão de permanecer na terra, aguardando em fé a promessa de Deus, serviria de exemplo para os israelitas também. Ele manteve a confiança na promessa, considerava que a terra seria dele e dos seus descendentes, como Deus disse, no tempo de Deus, e por isso que ele deixou seu sobrinho escolher qualquer parte, porque ele sabia que um dia toda ela seria dele. E mais do que isso, Abrão aguardava a pátria celestial. Deixa eu ler para vocês o comentário do autor de Hebreus, capítulo 11, de 13 a 16, que eu acho que cabe aqui. Ele está falando dos heróis da fé em geral e de Abrão em particular. Eu leio: eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. É o caso de Abrão, ele morreu sem possuir a terra. Vendo-as, porém, de longe, vendo a promessa de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Lá no coração, esse era o anseio final de Abrão. A pátria celestial, a Canaã celestial, o reino de Deus, a vida eterna, a comunhão perfeita e plena com Deus. Era isso que ele aspirava no final. Foi peregrino sua vida toda. E ele serviria de modelo para os israelitas. Eles serviriam de modelo para os israelitas que iam entrar na terra. Era como se Moisés dissesse: ao chegar nessa terra, vocês vão prosperar. É uma terra que mana leite e mel. Deus vai dar vitória, vai desapossar os seus moradores. Vocês herdarão as cidades que eles construíram, cidades belas, bonitas, mas não ponham o coração nisso a ponto de vocês esquecerem do Senhor, seu Deus. A esperança de vocês é sempre escatológica, espiritual, olhando para o final de todas as coisas. Da mesma forma, nós cristãos somos peregrinos aqui nesse mundo. Vivemos pelas promessas de Deus, que em Cristo garantiu perdão, salvação, comunhão com Ele e a vida eterna. Somos peregrinos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando nós então entraremos em posse plena do seu reino. Queridos, eu queria dar uma palavra a você aqui nessa manhã, você que caiu em pecado, você que fez uma escolha errada, você que está envergonhado pelo que você fez. Deus nunca deixou de escutar o quebrantado, o arrependido de coração. Da mesma forma que Ele restaurou o seu servo Abrão aqui.
E mais tarde, da mesma forma que ele vai ter compaixão de Ló. Lembra que antes de destruir Sodoma, ele mandou tirar Ló de lá, apesar da escolha de Ló. Veja, a misericórdia de Deus. E há quem diga que o Antigo Testamento não tem misericórdia, é só ira, né? Veja a misericórdia de Deus para com os seus servos. É o mesmo Deus. Se você se humilha diante dele, se você pede perdão, se você reconhece os seus erros, se você humildemente se coloca diante de Deus, esperando na sua misericórdia, você vai encontrar perdão, você vai encontrar graça e restauração para a sua vida. Só que também não abuse da graça de Deus e nem da paciência dele, procrastinando, adiando esse momento que você sabe que você precisa fazer, adiando essa decisão que você sabe que você precisa fazer. A palavra de Deus nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Ele está perto essa noite. Ele está aqui conosco. Essa é a razão pela qual nós nos reunimos. E Ele promete estar presente no meio do seu povo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Por isso, se você caiu, você pode voltar. A graça de Deus lhe convida, lhe chama para restaurar sua vida completamente. Talvez você está sendo tentado lá no trabalho, tentado na escola, na universidade, alguma oportunidade de relacionamento, de proveito, de avanço, de promoção, que parece muito proveitosa, mas que tem um custo espiritual para a sua alma. Não faça a escolha de Ló. É melhor ser como Abrão, peregrino e estrangeiro na terra, do que procurar tirar proveito de situações que mais tarde vai chegar o boleto. Mais tarde o boleto vai chegar, e ele não vai ser pequeno, não. Não vai ser pequeno. O pessoal diz por aí que não tem almoço grátis. No reino espiritual é verdade. A única coisa grátis de graça, e nem assim foi, é o perdão de Deus em Cristo para nós, gratuito, mas alguém pagou por ele, que foi o Senhor Jesus. Portanto, não se iluda com essas promessas. E é melhor ser pobre, peregrino nesse mundo, do que rico, mas perder a sua alma. E, finalmente, aqueles de nós a quem Deus tem dado prosperidade, louvado seja Deus por isso. Desfrute dos bens que Deus lhe deu com muita alegria e gratidão. Que bênção, que privilégio. Porém, não deixe que estas coisas abafem ou sufoquem a esperança da vida eterna e a busca do reino de Deus e a prioridade da pessoa de Cristo na sua vida. Porque senão, em que você vai ser diferente dos ricos desse mundo? Deus, uma das razões que eu creio que Deus não abençoa muitos de nós financeiramente, com muita riqueza, é porque Ele sabe que se Ele der dinheiro para nós, se Ele der poder, se Ele der condição financeira, a gente vai se desviar. Então Deus diz assim: meu filho, eu sei que está apertado, eu sei que você está aí sofrendo, fazendo a continha na ponta do lápis todo fim de mês, mas é que se eu lhe der uma melhora, você vai esquecer de mim. Me lembro quando, muitos anos atrás, comecei um trabalho aqui na região de Beberibe, trabalho do zero, era evangelista naquela época. Começamos uma congregação e tinha um homem muito pobre, ele era sapateiro, e ele sustentava a família consertando sapato. E aí ele começou a frequentar a igreja, era descrente, ele manifestou sua fé em Cristo Jesus, fez profissão de fé, foi batizado, ele e toda a família, frequentava lá a congregação, se tornou um dos líderes lá da congregação. E eu, preocupado com a situação dele, conseguimos, por conta dos contatos da minha esposa lá na Holanda, com amigos na Holanda, nós conseguimos importar ou trazer uma máquina para costurar sapatos, para fazer sapato. Era uma coisa que não é diferente naquela época, isso faz aí já uns 30 anos mais ou menos. E aí esse homem, ele lá no fundo da casa dele, um lugarzinho, ele colocou aquela máquina e começou a trabalhar. Ele era trabalhador. Começou a trabalhar, pediu uma segunda máquina. Nós trouxemos, né? Começou a trabalhar, já comprou uma casa melhor ali. E aí, quando a gente viu, já tinha gente contratada trabalhando para ele. E aí, quando a gente viu, carrinho, né? Um fusquinha apareceu. E aí, quando a gente viu, não viu mais, parou de vir à igreja. A gente
Fui atrás dele, meu irmão, faz tanto tempo que você não vem para aqui. O que é? Pastor, é que a empresa está crescendo muito, é muita coisa. Eu estou tão atarefado, tenho que dar conta, não é? E quando chega no domingo, eu estou tão cansado, porque eu trabalho, olha, todo esse tempo e finalmente foi embora. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então, se você é assim, apegado aos bens materiais e tem esse risco, Deus tem um motivo para lhe manter apertadinho, né, na ponta do lápis. E não quer dizer que você não possa orar e pedir que Ele lhe dê mais, lhe dê alívio, e Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele prometeu lá na oração do Pai Nosso, não é? O que Jesus ensinou a gente a pedir? O pão nosso, não é isso? De cada dia. O pudim é extra. Não é o pudim nosso, né? É o pão nosso. Então, Ele pode dar o pudim, mas é extra, né? Se Ele quiser. Amém, queridos? Que o nosso Deus seja louvado. Vamos